Estamos iniciando mais uma aula no nosso canal Seduc Pacajus. Eu me chamo Cleilson Bezerra e vem aprender comigo essa nova habilidade que eu irei ensinar a vocês, trabalhando os textos e as resoluções de questões. E a habilidade de hoje é estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios e etc. Eu vou fazer o quê? Eu vou identificar a minha relação dentro do texto, identificar os advérbios, conjunções, qual papel eles estão assumindo dentro desse texto. Será que eles estão no papel, se for advérbio, assumindo um papel de advérbio de tempo, de intensidade, de lugar? Se for uma conjunção, qual é essa conjunção? Então, tudo isso nós vamos identificar aqui em alguns exemplos que eu irei apresentar a vocês, tá certo? No exemplo 1, nós temos aqui, leia o texto, mexerica e mexerico. O menino chega perto da mãe e diz, com cara engraçada, mãe, eu gosto muito de mexerica. E você, eu sei, gosta também. Gosto da casca cheirosa, gosto dos gomos tão iguais e do caldinho gostoso que tem. Agora, mãe, você vive dizendo que detesta o mexerico. Mas não é uma grande justiça dizer que gosta da mulher e que detesta o marido? Então, assim, é um textinho curto, simples, tem uma pegada assim de humor também. Só que o que a questão pede? Nesse texto, no trecho, olha aqui o trecho, mãe, eu gosto muito de mexerica. Ele está na linha 2 do texto, na segunda linha. A palavra destacada indica uma ideia de. Aí tá aqui a palavra destacada, muito. Ó, ela tá aí grifada em negrito. Ela indica uma ideia de dúvida, intensidade, modo ou tempo. A, B, C ou D. Qual é a opção correta? Se nós formos identificar muito, ele é um advérbio. E o advérbio ele pode ser classificado como advérbio de modo, tempo, intensidade, lugar, dúvida, afirmação, negação. Temos várias classificações para um advérbio. Só que nesse caso aí, ele só apresenta 4 opções, 4 itens. Que o A ele diz que o muito representa um advérbio de dúvida, B de intensidade, C modo e D tempo. Então, eu sei que o muito é um advérbio, agora eu só preciso identificar qual é a ideia que ele está passando no texto. Se nós voltarmos ao texto, lá na linha 2, que está citando aqui, ó, mãe, eu gosto muito de mexerica. E você, eu sei, gosta também. Gosto da casca cheirosa, ele deu até uma dica do que ele gosta, sugestões. Nessa parte onde o termo está destacado, que é o termo muito, ele vem dando uma ideia de, quando eu estou dizendo eu gosto muito de mexerica, eu estou dando uma dúvida? Estou dando uma ideia de dúvida? Não. Eu estou deixando bem claro do que eu gosto. Do que é que eu gosto? De mexerica. Então não é uma dúvida, eu não estou deixando. Será que eu gosto de mexerica? Aí sim seria. Será que eu gosto muito de mexerica? Seria sim uma dúvida e aí nesse texto ele não está deixando nenhuma dúvida. Então não pode ser. O item A é descartado. Ele não pode ser o item correto. Se nós formos para o item D, muito não está dando ideia de tempo, nem de futuro, nem de passado. Ele está só dizendo aí que gosta muito de mexerica. Então não pode ser o item D, tempo. Ficamos entre o item B e C, intensidade ou modo. Só que quando ele fala, mãe, eu gosto muito de mexerica, isso dá uma ideia de intensidade, é o quanto ele gosta de mexerica. Então ele gosta muito de mexerica. Então a palavra destacada, que é muito, ela indica uma ideia de intensidade. Então o item correto é o item B. Intensidade, a palavra muito, que aí é um advérbio, ela está dando uma ideia de intensidade. Então, assim, nós precisamos saber das classes gramaticais para poder dominar melhor essa habilidade, que é estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios. Eu preciso saber o que é um advérbio, como classificá-lo, então precisa assim, ter um domínio maior para depois conseguir fazer essa relação dentro de textos. É só estudar um pouquinho a mais, se aprofundar, prestar atenção na aula do professor, que aí vai dar tudo certo, né?
E logo depois, nós temos aqui um outro exemplo que ele diz: leia o texto abaixo. Durante o jantar da família, todos estão tomando sopa tranquilamente, quando Joãozinho começa a gritar: pai, ei, pai, pai! Pare com isso agora, repreende o pai bravo. Quantas vezes eu já te disse que não se deve gritar desse jeito à mesa? A hora da refeição é uma hora de paz. A partir de agora, calado, senão vai ficar de castigo. Silêncio geral. Todos continuam tomando suas sopas. Até que um misto de remorso e curiosidade faz o pai perguntar: mas afinal, o que você queria me dizer, hein? Ah, eu só ia falar que tinha uma mosca nadando na sua colher de sopa. Então aí foi o texto, que foi um trechozinho da historinha do Joãozinho. E agora a questão diz: nesse texto, no trecho, olha aqui o trecho, você sempre destaca nas questões, tá certo? Durante o jantar da família, na linha 1, a linha 1 significa que é a primeira linha do texto, a expressão destacada dá a ideia de. Qual é a expressão que está destacada? Bem aqui, ó. Durante o jantar, que é a expressão que está destacada. Essa expressão dá uma ideia de causa, lugar, modo ou tempo. Se nós formos analisar aqui, ó, a primeira linha do texto, durante o jantar da família, todos estão tomando sopa tranquilamente. Durante o jantar da família, o termo destacado durante o jantar, a primeira expressão que aparece no texto, bem aqui ó, no início, ele quer saber se dá uma ideia de causa, lugar, modo ou tempo. Quando eu faço uma referência durante o jantar, vai me dar uma ideia de tempo, que era quando estava acontecendo. Quando foi que o Joãozinho começou a gritar? Durante o jantar. Não pode ser uma causa, porque não está justificando. Foi o motivo que ele foi gritar, foi durante o jantar, não está justificando. De lugar, durante o jantar, não é nenhum lugar. De modo, não foi. O modo com que ele falou foi que ele começou a gritar. Se fosse esse termo, aí sim seria de modo. Mas durante o jantar dá uma ideia de tempo. Foi quando aquilo aconteceu. Quando foi que aconteceu? Durante o jantar. Então o item correto aqui é o item D de dado. Dá uma ideia de tempo. Esse texto aqui foi bem simples, bem fácil. A questão de destacar a ideia do termo também foi fácil de identificar dentro do texto. Então, assim, são coisas que nós vamos aprendendo no dia a dia, com a prática. Ah, Cléo, eu estou assistindo essa tua aula, vou saber de tudo? Não. Você pode ir percebendo algumas coisas e possivelmente vai tirando as suas dúvidas com os professores, ou então você vai pesquisando mais em casa. Tem os livros na internet que é muito fácil de fazer essa pesquisa, que aí sim você vai conseguir sanar todas as suas dúvidas. Aqui é só um iniciozinho de toda a pesquisa que vocês vão ter que fazer e alguns exemplos que fica mais fácil na hora de resolver uma questão, destacar trechos, tanto no texto quanto na questão, que são informações importantes que nos ajudam na resolução dessas questões. Com isso, finalizo mais uma aula e tchau, te espero no próximo vídeo.